Estamos estudando as pessoas que oraram na palavra de Deus. E hoje eu escolhi falar sobre Daniel. Daniel era um homem de oração. O rei uma vez declarou que não era para eles orarem, mas Daniel continuou orando. Foi parar até numa jaula cheia de leões famintos, e lá ele teve uma experiência maravilhosa. Eu não quero falar desse momento na vida de Daniel. Eu quero falar em a oração de Daniel no capítulo 9. A gente olha muito para o capítulo 9 no aspecto das semanas, das 70 semanas, né? Mas esse é outro estudo, não vou me deter nele hoje. Hoje eu quero falar sobre a oração. Essa oração de Daniel é muito importante para as nossas vidas. Então vamos abrir as Bíblias, Daniel capítulo 9, verso 4 até o verso 19. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tantos que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvidos, Senhor, nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. Senhor, o Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado atenção. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as nossas iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado
Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que levou o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Santo Deus, eterno Pai, nesta hora em que nos reunimos aqui, Senhor, para te adorar, para te buscar, para trazer, ó Deus, nossas vidas, nossas necessidades ao teu trono de graça. E agora, ó Deus, que lemos tua palavra e que ela, ó Deus, venha nos edificar, venha nos conduzir ao entendimento e à compreensão da tua vontade, do teu querer para nós. Venha falar conosco, ó Santo Deus. Venha nos mostrar o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. As nossas orações, a gente pode dizer que elas são muito superficiais. É difícil a gente dizer que a gente consegue orar assim. Que a gente consegue olhar para a nossa vida e para a vida da nossa nação, da nossa família, das pessoas que estão ao nosso redor, e entender que muitas vezes a desolação que está acontecendo ao nosso redor é culpa do pecado. Hoje, falar em pecado, as pessoas não querem ouvir palavra sobre o pecado. E o que é o pecado? O pecado é quebrar os mandamentos de Deus. O pecado é se afastar da vontade de Deus. O povo de Israel se afastou da vontade de Deus. E lá em Isaías nós vemos o início de tudo isso daqui. Isaías se levantou e Deus, antes de mandar Isaías, ele falou: olha, você vai falar e as pessoas não vão ouvir. E não vão ouvir por causa de quê? Por causa da rebeldia do coração delas. Parece que a gente vive esse mesmo período. Já percebeu que a gente fala hoje para as pessoas evitarem o pecado, evitarem o caminho do mal, mas não estão ouvindo. Não estão ouvindo. A gente nunca teve uma oportunidade tão grande de falar tanto do amor de Cristo para as pessoas. Nunca as pessoas ouviram tanto do amor de Cristo, mas não seguem a Cristo. Não querem seguir a Cristo. E é interessante que Israel, depois de tudo que tinha passado e enfrentou, saído do Egito, conquistado a terra prometida, estava vivendo, já havia acontecido a divisão do reino do norte, eles viram a desolação do reino do norte, e o reino do sul se afastou do caminho de Cristo, e decidiu confiar em homens e não em Deus, e assim foi toda derrocada, e assim o povo foi disperso. Nabucodonosor invadiu a cidade, desolou. Tudo isso é o momento quando Nabucodonosor tinha entrado e destruído e assolado Judá, Jerusalém, e levou então esses jovens, Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Todos os jovens foram levados para lá. E o livro de Daniel é um livro fantástico, porque fala de um jovem que decidiu fazer a vontade de Deus. Agora, essa oração de Daniel é uma oração extremamente profunda, porque é uma oração de confissão. Nós não estamos acostumados com oração de confissão. A oração de confissão não somente dos próprios pecados, mas dos pecados de uma nação. Se você olhar quantas vezes Daniel está dizendo dos pecados, ele fala que eles foram ímpios, que eles foram rebeldes, que eles não ouviram, que eles fecharam os ouvidos para Deus, que eles foram infiéis para com Deus, que eles foram rebeldes, que eles não obedeceram. Ele fala que ele reconhece que tudo que eles estão sofrendo vem por causa da infidelidade deles. Queridos irmãos, eu fico pensando assim:
Quantos de nós têm essa compreensão tão profunda dos mandamentos e da vontade de Deus? Quantos de nós realmente entendem que nós estamos aqui para ser abençoados? Sim, mas que para sermos abençoados, nós precisamos estar junto com outras pessoas. Isso é igreja, desde o tempo, desde esse momento. Se um pecou, todos pecaram. Se um se desviou, todos se desviaram. Se um não obedeceu, todos desobedeceram. E nessa sociedade nossa, extremamente privada, individualista, narcisista, que não consegue olhar para o outro, e quando olha para o outro, olha com desdém, olha com julgamento, principalmente o aspecto religioso, julga, o problema é porque ele não pecou, porque ele pecou. Não, irmão, se um está em pecado, o pecado é nosso. Infelizmente, existe essa solidariedade. Existe a solidariedade da graça de Deus, que é para todos, mas existe, infelizmente, essa solidariedade do mal que nos assola. Daniel era fiel, Daniel orava, Daniel buscava, Daniel não se corrompia, mas Daniel era escravo. Não vamos nos esquecer. Mas Daniel, ele estava dentro do palácio, mas ele continuava sendo escravo. Daniel tinha audiências com os reis. Daniel viu passar 3 reis. Daniel, ele interpretou a visão de 3 reis. Daniel, ele orientou 3 reis. Mas ele continuou sendo escravo. Nós estamos criando algumas formas erradas de compreender o plano de Deus, irmãos. Uma das coisas que eu queria que eu e você pudéssemos entender aqui nesta noite é que a nossa fidelidade com Deus não pode ser negociada. Não pode ser negociada. Eu e você precisamos ser fiéis a Deus. Não importa se o outro não é, não importa se o outro não acredita, não importa se o outro não quer crescer. O que importa é se eu e você estamos dispostos a ser essas pessoas fiéis a Deus, porque Daniel foi fiel. Uma nação inteira pecaminosa, mas Daniel está fiel e firme e alicerçado com Deus, seguindo o plano de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. Queridos irmãos, é interessante, eu falei umas 4 quartas-feiras atrás, falei sobre a oração de Josué, que Josué orou e a terra parou, o sol parou. A oração de um homem trouxe uma bênção enorme para uma nação. E ele pediu, enquanto nós conseguíssemos vencer e derrotar aquele exército. A gente canta, eu creio no poder da oração, mas a gente está orando, a gente está buscando, a gente está confiando nesse Deus. O conteúdo da nossa oração é um conteúdo de acordo com a palavra de Deus. É um grande desafio, queridos irmãos. Que texto difícil, sim. Complexo, sim. Desafiador, tremendamente. Mas Daniel, ele está orando pela nação de Israel. Eu creio que Daniel, nesta oração, estava orando por mim e por você também. Ele estava orando por aqueles que seriam fiéis a Deus. Será que eu e você estamos sendo fiéis a Deus? Será que eu e você estamos orando a Deus? Será que eu e você estamos confiando nesse Deus? Será que eu e você estamos dispostos a não desviar o nosso caminho dos mandamentos e da vontade do Senhor? Queridos irmãos, nós estamos vendo um tempo terrível.
que está se aproximando. Um tempo terrível de pessoas que são a favor da morte, do aborto, de assassinar crianças. Foi o período de Moisés que assassinou as crianças, o rei do Egito. Foi o período em que o nosso Senhor Jesus Cristo estava nascendo, e Herodes mandou assassinar crianças. Será que eu e você não estamos vendo isso? Será que eu e você não estamos vendo que a nossa sociedade está completamente corrompida e quer assassinar mais crianças? Nós estamos vendo um tempo terrível que está se aproximando, onde as pessoas de bem estão sendo punidas, e os que praticam mal e iniquidade não são punidos. Será que eu e você não estamos vendo isso? Será que a nossa oração hoje será: Senhor, me abençoa? Será que é só isso que a gente tem que orar? Senhor, me dá uma vitória aqui hoje. Será que é só isso? Deus, cura isso? Ou será que a nossa oração deve ser como essa oração de Daniel? Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. A perseguição dos cristãos se aumenta cada dia mais. Será que nós não estamos nos atentando a isso? A perseguição, nossos irmãos sendo presos. Mas a igreja está crescendo. Não, querido irmão. A pergunta é: a igreja está sendo fiel? Eu quero fazer parte de uma geração que é fiel a Deus, ao Deus vivo e todo-poderoso. Por isso que eu me gasto em pregar e anunciar a palavra de Deus. Se aproximam tempos terríveis. Pessoas que estão dizendo que vão fazer até pacto com o diabo. O que é isso, irmãos? Nós vamos aceitar isso para a nossa nação? Deus está nos chamando a um tempo de oração profunda, verdadeira, pela nossa pátria, pela nossa nação, mas acima de tudo, Deus está nos chamando a um tempo de fidelidade a Ele. Fidelidade a Deus, fidelidade à palavra, aos mandamentos do Senhor. A confissão do pecado. Mentira é pecado, irmão. Precisamos pedir perdão pelas nossas mentiras. O olhar lascivo é pecado. Precisamos pedir perdão pelo nosso olhar lascivo. Agora, defender o assassinato de crianças, defender qualquer tipo de aliança, defender quem não pune o ímpio e o mal. Queridos irmãos, a solução que Daniel encontrou no meio de um povo corrompido que era Israel, e vivendo num povo idólatra, que era aonde ele estava sendo escravo, a solução que ele encontrou foi orar. Orar a Deus. E eu creio, queridos irmãos, que a solução para nós, para a nossa nação, para as nossas famílias, para a nossa igreja, é a oração. A oração como a oração de Daniel nessa noite. Ele confessa os pecados da nação. Ele confessa quem é Deus e reconhece a grandeza de Deus. E a partir do verso 17 ele diz assim: ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado
Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos para sermos justos, mas por causa da sua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age, por amor de ti, meu Deus. Não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Queridos irmãos, eu sou pai, eu tenho 2 filhas. Quando nós vamos sair de casa, eu digo para elas: vocês vão ao banheiro. Principalmente se nós formos a algum shopping, eu falo: vocês vão ao banheiro, porque vocês não podem entrar num banheiro de shopping. Vocês sabiam disso? Você acha que um homem que se autodenomina mulher não pode entrar hoje em qualquer banheiro aqui de shopping, banheiro público? Olha os dias que nós estamos vivendo. E o que nós vamos fazer? Vamos ficar vendo e aceitando tudo isso? Não, queridos irmãos. Vamos orar, vamos ter uma postura de fidelidade para com Deus, vamos ter uma preocupação nesses dias, de compreendermos esses dias que nós estamos vivendo, queridos irmãos. É interessante. Houve muita queixa, porque a Michele Bolsonaro, no seu discurso, usou a palavra Deus. Chegaram a contar. Ela usou 22 vezes a palavra Deus. Ela foi dita que ela era fanática, foi dito que o discurso dela estava no local errado e que não era para isso. E eu fiquei parado e eu fiquei pensando: quantos cristãos que estão concordando com esse tipo de coisa? Eu sou do tempo, queridos irmãos, eu conheci o pastor Antônio de Jesus. Ele foi deputado federal do nosso estado. O pastor Antônio de Jesus foi deputado federal da Assembleia Constituinte. O projeto de lei que consta em nossa Constituição, que a Câmara de Deputados, o Senado, só pode iniciar as suas reuniões após a leitura de um dos textos da Palavra de Deus, é do pastor Antônio de Jesus. E quem o conheceu sabe da seriedade que é esse homem. E nós temos hoje muitos cristãos que acham que a gente tem que cada vez mais se aproximar do mundo e ser como o mundo. Não, irmãos, nós precisamos ser diferentes. Daniel foi parar na cova dos leões porque ele era diferente, porque ele era fiel a Deus. Fiel a Deus. Se Deus levantou uma mulher que pode falar, usar o microfone, falar o nome de Deus, eu oro pela vida dela. Como eu orei por Dilma Rousseff, como eu orei por Luiz Inácio Lula da Silva, como eu orei por Fernando Henrique Cardoso, como eu orei por José Sarney, por Itamar Franco, por Fernando Collor de Mello. Eu orei por todos eles, porque o meu papel como cristão é orar pelas autoridades. Agora, escolher é diferente, né, irmãos? Escolher é diferente. Por que eu trago essa reflexão hoje sobre a oração de Daniel? Por 3 motivos muito importantes, irmãos. Nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo em nosso país. E nós, como povo de Deus, realmente precisamos orar pela nossa nação. Segunda questão, nós precisamos entender o pecado desta nação. Sabermos quais são os pecados dessa nação
Nós não podemos tampar o sol com a peneira com isso, não. Nós precisamos confessar esses pecados. E terceiro lugar, é porque eu creio que a solução desta nação vem do Senhor, o nosso Deus. O que Deus tiver para nós, nós iremos viver. Agora, se nós escolhermos viver como Israel escolheu viver, longe de Deus, continuaremos fiéis a Daniel. Eu espero que nós possamos sempre buscar a Deus a orientação e a direção dele. Por que isso é importante? A oração de Daniel, como eu disse, ela chegou até nós. Será que ele tinha ideia de que essa oração dele chegaria até aqui nós? Pastor, mas você não está pedindo para Cristo voltar? Eu estou pedindo para Cristo voltar. Mas se for daqui a 2000 anos, se for daqui a 100 anos, o meu papel é ser fiel como Daniel fez, é orar como Daniel orou, declarar como Daniel declarou, para que ao olharem lá na frente, se olharem para nós, para a nossa geração, eles não vejam uma geração que foi infiel a Deus, mas uma geração que foi fiel a Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Fidelidade e santidade andam juntos com o Senhor, o nosso Deus. Se nós começarmos a orar, nós veremos uma grande mudança nessa nação. Eu creio nisso. Eu busco isso. Eu trabalho para isso. Tudo que eu faço no meu trabalho é para isso. Ver uma nação melhor. E eu sei do meu papel e da minha responsabilidade. E Daniel nos ensina isso. Que nós possamos compreender o nosso papel. E possamos entender o nosso papel. Que você, ao chegar na sua casa hoje, possa ler essa oração novamente. Pastor, é pesado essa oração para a gente ler? É pesado, mas é importante. É importante. Ou você não acha que é importante? No meio de tanta injustiça, no meio de tanta confusão. Queridos irmãos, fidelidade e santidade para com Deus. Que a gente possa buscar isso em nossas vidas, em nossas famílias. É o nosso desafio, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar nesse momento. Se você tem algo que queira colocar diante do Senhor nesse momento, você pode ficar em pé. Eu vou interceder neste momento. Oração intercessória pelos pedidos e as necessidades do povo de Deus. Você que está acompanhando pela nossa transmissão, possa enviar também o seu pedido. Se quiser enviar para o meu WhatsApp, pode enviar também. Nós vamos orar. Querido irmão, coloca agora a sua vida a Deus, diante de Deus. Coloca a sua família. Talvez hoje você esteja com seu coração até mesmo apertado, como Daniel estava ali, e ele pediu: Senhor, tem misericórdia, Senhor, age, Senhor, vê, responde. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele ouve, Ele vê, Ele nos guia e nos orienta. A palavra de Deus diz assim, que não devemos andar sobrecarregados, mas que devemos levar as nossas cargas ao trono da graça do nosso Deus. E Ele trará o alívio às nossas almas. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos reunimos aqui nesta noite, Senhor, para Te adorar, para buscar a Tua presença, Senhor. Para refletir sobre a Tua palavra, sobre os nossos dias, sobre nossas vidas. Que nesta hora, ó Deus, o Senhor venha fortalecer
cada coração, Senhor, suprir cada necessidade, ó Pai querido. Pai querido, eu clamo por essa nação, nosso Brasil. Tem misericórdia dessa nação idólatra, dessa nação lasciva, cheia de luxúria, cheia de violência, cheia de corrupção, cheia de mentiras, cheia de prostituição. Tem misericórdia desta nação, Senhor Jesus Cristo. Esta nação ouve a Tua palavra há quantos e quantos anos, mas mesmo assim não se dobra a buscar ao Senhor. Tem misericórdia desta nação, ó Santo Deus. Tem misericórdia, ó Deus, dos líderes que estão sobre esta nação, Senhor. Toque em seus corações, para que possam seguir a justiça e não a injustiça. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque confiamos que Tu és Deus misericordioso e poderoso. O Senhor nos deu uma terra tão boa, Senhor, uma terra de sol, uma terra de prosperidade, uma terra que tudo que se planta dá, uma terra que tudo com que se trabalha, ó Pai, se prospera, Senhor. O Senhor nos deu uma pátria que temos tantos recursos naturais, temos tanta água, Senhor, temos tantas possibilidades, mas que essa nação ainda não tem rompido, Santo Deus, não tem avançado, ó Santo Deus. Ainda existem pessoas na miséria, ainda existem pessoas morrendo nas filas de hospitais, ainda tem pessoas analfabetas nesta nação. Tem misericórdia, ó Pai querido, vem tirar, ó Deus, todos aqueles que mexem com a corrupção, ó Deus, que eles caiam por terra, ó Pai querido, que nós possamos ver a punição, ó Deus, de cada corrupto, de cada injusto, de cada ímpio, ó Deus, desta nação. Tem misericórdia, ó Pai querido. Tem misericórdia, ó Pai, da igreja, ó Pai, da igreja dessa época, Senhor. Uma igreja gananciosa, muitas vezes voltada apenas a mamon, que não Te adora verdadeiramente. Uma igreja de entretenimento e de menos serviço e ministério, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Levanta homens e mulheres que estejam dispostos a serem fiéis, como Daniel foi fiel, Senhor, em viver em santidade, como Daniel viveu em santidade, Santo Deus. A começar em mim, a começar em nós, a começarem aqui em nossa igreja, ó Pai, que possamos ser homens e mulheres fiéis, ó Deus, que Te buscam em espírito, em verdade, que Te buscam, ó Deus, na beleza da Tua santidade, que confiam plenamente no Senhor, ó Pai. Nos torna homens e mulheres de oração, ó Pai querido. Homens e mulheres, ó Deus, que confiam plenamente no Senhor, ó Pai. Quantas maravilhas nós estamos vendo, ó Deus, que o Senhor concedeu por meio da oração e a súplica do Teu povo, ó Pai querido. Nós estamos aqui para aprender, que os nossos corações hoje, ó Deus, estejam dispostos a aprender como um Daniel, ó Pai querido, a ser fiel, Senhor, a orar a todo tempo, a todo instante, a se derramar na Tua presença. Nós suplicamos a Ti nesta hora, ó Pai querido, sobre aqueles que estão enfermos, ó Pai. Põe a Tua mão saradora sobre a vida de cada um deles, ó Pai querido. Nós oramos, ó Deus, pelo trabalho do Teu povo, ó Deus. Derrama, ó Deus, graça, força e sabedoria, para que o Teu povo, ó Deus, tenha vitória cada dia mais em seu trabalho, ó Pai querido. Nós oramos por cada lar, por cada família da Tua igreja, ó Deus, que cresça mais amor, mais harmonia, que cresça, ó Deus, mais diálogo, ó Deus, que cresça, ó Deus, mais paixão, ó Deus, que cresça, ó Deus, mais santidade, que cresça, ó Deus, em cada lar, ó Deus, o cuidado um pelo outro, Senhor. Que cresça, ó Deus, os nossos filhos na Tua palavra, e que nenhum deles se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles, ó Deus, caminhem sempre no Teu propósito e na Tua vontade.
Oramos, ó Pai querido, nesta hora, ó Deus, pela vida de cada irmão que está aqui participando, ó Deus, pelo nosso irmão visitante, Senhor, que o Senhor esteja abençoando sua vida nesta hora, ó Pai, derramando da tua infinita graça, do teu infinito poder sobre a vida dele, ó Pai, que ele experimente hoje da tua paz que excede todo entendimento, que ele experimente hoje da tua graça que gera vida, que ele receba hoje uma porção dobrada de fé em seu coração, Senhor. Ó Pai querido, toma as nossas vidas nesta hora, livra-nos de todo o mal, Senhor. E agora que vamos retornar para os nossos lares, ó Pai, que possamos chegar em nossos lares, ter uma noite de descanso, um restante de semana abençoado, ó Pai querido, e que voltamos, ó Pai, para nos congregar novamente no próximo domingo, Senhor, trazendo ações de graças, trazendo ações de louvor, porque sabemos que o Senhor fará maravilhas em nossas vidas, em nosso meio, por onde formos, Senhor. Abençoa, Pai, guarde-nos, livra-nos de todo o mal, hoje e sempre. Amém e amém e amém.